Fala galera, meu nome é Diogo Gonçalves, casado com a Brenda há mais de 11 anos, pai da Helena, da Mariana e de uma terceira princesinha que está vindo aí. Minha esposa está grávida e sim, sou pai de 3 princesas, mesmo não sendo rei. Eu sou escritor, consultor e palestrante há mais de 12 anos sobre finanças pessoais. Eu sou especialista em planejamento financeiro pessoal. E é isso que eu queria dividir com vocês aqui hoje, contando um pouco mais sobre quem eu sou, um pouco mais sobre a minha história. E como que tudo começou? Eu sou de Belo Horizonte, nascido e criado aqui em BH, estado de Minas Gerais. Meu pai se chamava Tadeu, meu pai faleceu há 17 anos. A minha mãe se chama Solange, a qual ainda tenho o privilégio de andar junto, de cuidar, de ser cuidado. A minha irmã, tem uma única irmã, Juliana, pessoa extremamente bondosa, generosa, qual eu aprendo muito também. E a minha família era uma família muito simples. Meu pai veio de uma origem simplérrima, num bairro muito humilde de Belo Horizonte. A minha mãe com um pouco mais ou um pouco menos de simplicidade. Ambos muito trabalhadores, trabalharam muito e nos ensinaram isso, a trabalhar e a dar e sermos generosos. Meu pai tinha uma facilidade muito grande de ajudar as pessoas, tinha um defeito nisso porque ele ajudava tanto as pessoas que às vezes esquecia de ajudar a si mesmo. E a minha mãe não, minha mãe um pouco mais controlada, a mãe do caderninho, da planilha, um pouco mais pé no chão, um pouco menos sonhadora. E uma irmã que puxou bastante meu pai e eu na busca intensa de equilíbrio. Eu sempre achei que tinha que ter um meio termo para tudo, fui buscando esse meio termo e hoje estou aqui, depois de 13 anos, ensinando sobre finanças, aplicando finanças em minha vida, vivendo o que eu falo. E agora eu quero introduzir para vocês um pouco sobre por que eu me interessei por esse tema em finanças e quando que eu comecei a ensinar então portanto, as finanças para as pessoas. E foi assim, na busca pelo equilíbrio, que eu comecei a buscar em finanças esse lugar onde é tão difícil de achar, que é o equilíbrio, né? Eu vejo pessoas extremamente gananciosas, achando que riqueza é tudo e não buscando equilíbrio, na verdade, buscando só trabalhar, perdendo às vezes família, perdendo às vezes valores e princípios que a gente aprendeu. Valores, princípios tão sólidos que eu tive em minha vida e que hoje eu consigo, mesmo na busca por dinheiro, por multiplicar a minha riqueza, mas o meu principal desejo é que a minha riqueza sirva para abençoar tantas pessoas como eu tenho conseguido fazer nesses últimos anos. Eu não tive uma vida fácil há mais ou menos 17, 18 anos atrás. Quando eu entrei na faculdade, era um período que meu pai estava muito doente. Eu lembro que na doença do meu pai, a gente não tinha carro para levá-lo para o hospital. É verdade, a gente precisava de ajuda, muitas famílias nos ajudaram e eu estava já com um pouco mais de 18 anos, eu consegui entrar na faculdade, mas eu não tinha dinheiro para pagar a faculdade. Eu precisava ficar em casa na parte da manhã para ajudar meu pai, porque ele tinha feito várias cirurgias e eu precisava de ajudá-lo a tomar banho, a fazer barba, a cortar o cabelo, a trocar de roupa. Então eu ficava na parte da manhã na minha casa para que eu pudesse ajudá-lo e de tarde eu ia para o meu trabalho, eu ia trabalhar. Eu comecei como office boy aos 17 anos, depois fui desenvolvendo minha carreira, abri uma empresa, um escritório virtual, hoje eles chamam de coworking. Eu fui o segundo a abrir essa empresa. Depois de 2 anos a gente teve que fechar a empresa, eu tinha mais 2 sócias, tivemos que fechar a empresa porque Belo Horizonte, como dizem por aí, é o lugar de experimentar as novas coisas, mas foi tão difícil e a gente não conseguiu sustentar financeiramente a empresa. E eu consegui, depois de fazer alguns estágio em marketing, comunicação e administração, eu fiz estágio em algumas concessionárias da Honda. Fui parar até no judiciário fazendo estágio para que eu pudesse ter dinheiro para pagar minha faculdade. E mesmo fazendo estágio, teve uma época que eu fazia 2 estágios à tarde, saía correndo para a faculdade.
eu fui ajudado a pagar minha faculdade. Tiveram 3 primos, 2 tios, alguns aqui de Belo Horizonte, outros de São Paulo, que ajudaram a pagar minha faculdade durante os 2 primeiros anos. Minha faculdade era de 4 anos e eu nos 2 primeiros anos eu precisava de ajuda. Eles pagavam metade da minha faculdade e a outra metade eu pagava justamente porque, apesar de eu trabalhar, ter o meu dinheiro, eu ainda tinha que ajudar a pagar as contas de casa, ajudar em casa. Eu lembro que certa vez eu ia no McDonald's, naquela época, muitos anos atrás, portanto, quase 16, 17, 18 anos atrás, o lanche era barato, mas eu lembro que eu ia no McDonald's comer, eu falava assim, gente, será que eu tenho que avisar para minha tia, para meus primos que eu estou gastando dinheiro com isso? Uma vez que eles me ajudavam, eu tinha uma certa dificuldade em gastar o meu dinheiro, um pouquinho que ainda sobrava, porque tinha gente me ajudando a pagar minha faculdade. E eu lembro que depois de 2 anos na faculdade, no início do 3º ano da faculdade, eu consegui um emprego numa grande indústria aqui em Minas Gerais, chamada Uzi Minas, e eu fui trabalhar nessa indústria. E eu lembro que eu fui na casa da minha tia, agradeci ela por me ajudar, fui na casa do meu primo, agradeci ele por me ajudar. Peguei o telefone, meus outros tios, na verdade meu outro tio, meus 2 primos que moravam em São Paulo, eu liguei para eles, falei, não preciso mais da ajuda de vocês, eu quero abençoá-los, mas em algum dia eu quero retribuir. E eu lembro que eu agradeci e eu pude, a partir do 3º ano da minha faculdade, pagar sozinho ela, completei a minha faculdade, paguei ela sozinho. Nos 6 primeiros meses da minha faculdade, só voltando um pouco, foi quando meu pai faleceu, portanto ele me viu na faculdade, apesar dele não ter me visto no meu grande primeiro emprego, que eu queria muito que ele tivesse visto. Aliás, queria que até hoje ele estivesse comigo, né? Participando de tudo isso que eu vivi aqui, mas estou certo de que Deus sabe todas as coisas, Deus está em todo lugar, nos abençoando, nos protegendo. E eu formei em comunicação social, e eu lembro que assim que eu formei, eu tinha um gap ainda para os meus colegas da profissão que eu estava exercendo na Uzi Minas, né? Eu fui parar em relações com investidores. É uma área financeira e de comunicação, porque você tinha que comunicar finanças para as empresas. Eu me relacionava com investidores, eu tinha que apresentar os números, a realidade, a verdade para os investidores, para os acionistas, para os shareholders, como a gente chamava. E eu lembro que eu tinha então o meu know-how de comunicação, mas me faltava o financeiro. E desde o início da Uzi Minas, que eu já me interessava muito por dinheiro. Na verdade, eu construí uma planilha, e aí eu vou contar como tudo começou com essa planilha, e eu usava essa planilha já, eu tinha muito interesse em finanças, e durante a minha faculdade eu fazia vários cursos de finanças pessoais, comecei a aprender, mas deixa eu só acabar essa parte acadêmica aqui para que você entenda. E aí fui fazer especialização em negócios, em business. Depois eu fiz um MBA em finanças corporativas, um MBA em finanças muito bom, me deu assim um outro patamar de conhecimento financeiro. Depois ainda fiz uma especialização lá fora, em Michigan, em relações com investidores. E depois, para concluir essa parte acadêmica assim, de grandes feitos, eu fiz uma pós-graduação em finanças pessoais. E você se lembra que eu acabei de contar, né? Que eu tinha essa busca intensa por equilíbrio. E finanças foi algo que, desde criança, eu era apaixonado com finanças, mas foi nesse meu primeiro grande emprego, onde esse amor nasceu, porque eu precisava de estudar economia, eu precisava de entender sobre administração de empresas, eu precisava entender, eu comecei a estudar sobre balanço, sobre demonstração de resultado, eu já tinha a tal da planilha financeira, e eu ia mexendo nessa planilha, construindo essa planilha, e falei assim, poxa vida, tinha acabado de nascer o Twitter, e eu falei assim, eu vou distribuir essa planilha para o povo. Eu vejo tanto de gente que precisa de ajuda, e eu via isso porque as pessoas já me procuravam para conversar sobre finanças. Quando eu apresentava a minha planilha para elas, elas falavam assim, poxa vida, eu quero essa planilha para mim. Eu mandava por e-mail, e naquela época eu fiz o meu Twitter, isso faz mais ou menos 13 anos, nós estamos em 2020, né? Então faz um pouco mais de 13 anos,
E eu fiz um Twitter chamado Diogo, porque era meu nome, e Sua Grana. E comecei a distribuir essa planilha e comecei a falar de finanças através do Twitter. Um parênteses, por que é Diogo e Sua Grana? Diogo sou eu e eu falo da sua grana. O objetivo de falar de grana, falar a palavra grana, é para que eu pudesse falar com você, falar de forma simples, didática. Eu via muita gente naquela época falar de finanças, grandes economistas falando de finanças, e eu só entendia porque eu estava inserido nesse mercado. Mas eu percebia que as pessoas não entendiam a linguagem daquele povo naquela época falando sobre finanças. Era quase como se as pessoas falassem inglês com outras, aquelas pessoas que não entendem inglês. Até porque os jargões financeiros são, em sua maioria, em inglês. E aí eu falei assim, não, eu vou arrumar um jeito de falar bem perto, bem próximo às pessoas. Eu vou ajudar aquelas pessoas simples que não têm condição financeira a ter uma vida melhor. E aí nasceu o Diogo Sua Grana, comecei a distribuir, portanto, a planilha e comecei a falar de grana, dava pequenas dicas, pequenas pinceladas e muita gente começou a se interessar. Em pouco tempo, eu passei a ter 6 mil seguidores há 13 anos atrás. Isso era muito. Hoje, com esses milhões e milhões de seguidores, parece pouco, mas há 13 anos atrás era muito. Eu me interessei, eu fiquei assim, nossa, esse negócio é muito legal. Eu vim, então, de um background de comunicação, eu sabia me comunicar, tinha aprendido a me comunicar, e eu me especializei em finanças fazendo essas pós-graduações, esse MBA, essa especialização lá fora, e as coisas foram só aparecendo. Eu comecei a receber muitos convites para fazer palestra. Então tem muito tempo eu ajudava as pessoas, e eu lembro que em todo lugar que eu participava, seja na faculdade, seja na igreja, seja no meu hall de relacionamento, as pessoas pediam ajuda e eu ajudava de graça. Justamente por causa dessa mania de ajudar as pessoas aí pelo celular, mandando tweets. E eu comecei a ajudar as pessoas e a falar de grana, e o negócio transformou. Eu parei de simplesmente falar por aí de forma desorganizada, vamos dizer assim, e eu construí ferramentas, métodos, procedimentos. Virou de fato, Diogo Sua Grana virou um negócio. Eu comecei a dar consultoria cobrando, comecei a dar palestra cobrando. Eu rodei o Brasil inteiro dando palestra, falando sobre finanças, e isso aí virou um prazer enorme, o qual hoje eu faço com bastante propriedade, com 13 anos aí de bagagem para te ajudar, para fazer com que você possa mudar o seu patamar de vida. E aí depois surgiu o Instagram, Facebook, YouTube, e eu comecei a disparar, fiz meu blog, fiz meu site, Diogo Sua Grana, e aqueles 6 mil seguidores viraram mais de 40 mil no Instagram. Eu fiz muita coisa, eu dei mais de 200 palestras nesse tempo de Diogo Sua Grana, dei certamente mais de 1000 consultorias, e o meu grande privilégio, assim, além de fazer bem para as pessoas, além de poder hoje, graças a Deus, ter quantidade de dinheiro suficiente para viver bem e para ajudar muita gente. Aliás, generosidade é algo que eu sempre prego nas minhas mídias sociais. Eu consegui hoje, eu e a Brenda, né, a minha família, nós conseguimos pagar algumas faculdades. Lembra que eu contei que pagaram a minha faculdade, me ajudaram a pagar durante os 2 primeiros anos, e hoje eu já ajudei algumas famílias a formarem. Então, o grande benefício de finanças é poder ajudar a cada pessoa a transformar a sua vida. Hoje mesmo, antes de gravar esse vídeo aqui, eu estava conversando com uma pessoa por DM no Instagram, e a pessoa falando, Diogo, ela até usou uma palavra assim, você é foda. E eu fiquei, por que você está dizendo isso? Ela falou assim, porque eu saí de endividada para investidora. Eu vivo outra vida, você transformou minha vida. E eu tenho visto isso, eu tenho conseguido alcançar tantas conquistas depois de tantos desafios, né? Em 2019, eu lancei meu livro, Como Ficar Rico Ganhando Pouco. Sofri muito preconceito pelo nome de ser rico. Muita gente falando, eu não quero ser rico, rico é coisa ruim. E eu queria te dizer, ser rico é ser próspero, é não faltar para você ter tanta gente para ajudar. Ser rico é poder fazer uma viagem dos sonhos. Ser rico é poder pagar o aniversário da sua filha de 15 anos. Ser rico é poder ter um lar, poder ter uma casa, poder ter tempo para gastar o seu dia.
nessa busca incontrolável aí por equilíbrio, eu vejo tantas pessoas conseguindo riqueza em 2, 3 anos, e nesses 2, 3 anos abrindo mão de família, de esposa, vindo divórcios, vindo filhos com grandes problemas, grandes dificuldades pela ausência do pai, famílias destruídas, um tanto de coisa que eu não quero para mim. Então eu sempre digo que o meu caminho é um caminho mais árduo, mais longo, mas um caminho extremamente sólido, sobretudo porque eu tenho Deus, eu confio em Deus e eu tenho me guiado, tenho colocado os meus princípios, sendo princípios bíblicos, à luz da palavra de Deus. E quando eu criei esse livro, o livro foi para falar para isso, foi para falar que existe como ficar rico mesmo ganhando pouco, mesmo em diversas adversidades. Eu costumo dizer que a pessoa que ganha R$1 bilhão e gasta 1 bilhão e 300 milhões, ela é mais pobre de quem ganha 1.000 e gasta R$1.300. Mas na verdade as duas têm o mesmo problema. E não importa, esse exemplo é para dizer que não importa o quanto que você ganha, importa como você gere as suas finanças. Qualquer um com muita organização, com disciplina e com um entendimento simples de finanças, que é gastar menos que você ganha, você consegue ter uma vida muito boa, muito equilibrada, né? Ser rico para você é diferente de ser rico para mim. Meu livro, depois que eu lancei em fevereiro de 2019, como eu estava contando aqui para vocês, eu me empolgo e quero contar tantos casos, né? Mas durante essa jornada aqui dessa nossa interação, eu vou contar muitas outras coisas para vocês, mas eu queria contar que depois de poucos meses do meu livro tendo sido lançado, eu fui parar no Faustão, grande comunicador. Faustão colocou meu livro no programa dele e aquilo ali deu um boom, muita gente descobriu sobre o meu livro e o meu livro começou a ser comprado no Brasil todo, tanto é que 2 semanas depois o meu livro ficou 1 semana como um best-seller da revista Veja. Eu fui pontuado como best-seller em vários sites, esses sites que publicam então os nossos livros, o ranking dos livros. Eu fiquei, por exemplo, à frente do Pai Rico, Pai Pobre. É um livro que eu me inspirei lá atrás, provavelmente há 20 anos. É um livro que me empolgou sobre finanças, que me ensinou muito. Eu fiquei acima dele nesse ranking naquela semana. Isso foi uma das minhas maiores vitórias. Eu fiquei muito feliz, muito feliz. Como vocês devem imaginar, foi um desafio muito grande escrever meu livro, né? Eu passei 2 anos me dedicando ao livro e muitos de vocês não sabem, né? Eu fiquei 13 anos na Uzi Minas, eu tocava os 2 projetos de forma paralela. Então eu tinha minha vida de executivo e minha vida aqui de Diogo Sua Grana, consultor, palestrante, escritor, e eu consegui conciliar essas coisas também tendo família, tendo minhas filhas, minha esposa, minha mãe, toda a minha família. E igreja é algo também que eu preservo, porque eu sempre entendi na minha vida que primeiro a gente deve buscar o Senhor, o Deus, buscar o Senhor em primeiro lugar e as outras coisas vos serão acrescentadas. Então o equilíbrio está nisso também, em ter família, ter tempo para a família, ter tempo para Deus, ter tempo para trabalhar, porque não dá para ter riqueza sem trabalho. Tantas pessoas aí, fazendo parênteses aqui, buscando riqueza a todo custo, e entrando em ondas de pirâmide, ganhando 8%, 10% ao mês, que loucura. Não vem ao caso isso aqui agora, mas só para acabar de construir, de contar para vocês um pouco de quem sou eu, qual é a minha vida. Quando eu saí da Uzi Minas, depois de 13 anos de trabalho, eu fui parar na MRV, no grupo MRV, numa empresa que chama Log Commercial Properties, e fui lá por 2 anos, relações com investidores também, gerente de relações com investidores e de planejamento financeiro. Aliás, quando entrei na Uzi Minas, entrei como assistente administrativo e saí de lá como gerente de relações com investidores. Eu tive, graças a Deus, muito êxito na minha vida de executivo, 13 anos de Uzi Minas, 2 anos de MRV, e ao mesmo tempo tocando isso aqui com vocês, finanças pessoais, palestra para tudo quanto é lado, consultoria para tudo quanto é lado. Eu lembro que eu precisava de viajar, de fazer minhas palestras, eu voltava, trabalhava horas a mais para conseguir pagar aquilo. Tive cargos de confiança também que me permitiu ter esse tempo para falar de finanças, para cuidar de vocês. Eu consegui, portanto, escrever o meu livro, fiquei 2 anos escrevendo, um desafio enorme de colocar tudo que eu sabia num papel. Aliás, outra coisa legal de estar aqui do lado de cá é poder, com vocês, aprender tanta coisa. A cada pergunta que vocês me fazem, sou eu que desenvolvo.
A cada questionamento nas palestras, a cada conto de caso, tantos casos que eu sei legais, isso me inspira, isso me faz aprender mais. E quando eu não sei, eu busco saber, eu procuro saber, eu não tenho vergonha de falar que eu não sei. Eu sei que eu vou nas palestras, as pessoas falam assim: Diogo, você quer que dê um papelzinho para que você possa ver o que você quer responder, o que você sabe responder? Eu falo: não, pode ficar tranquilo. Aliás, hoje eu tenho um programa na rádio, ao vivo, eu respondo perguntas ao vivo, eu não tenho problema com isso, porque quando eu não sei, eu simplesmente falo que eu não sei. Mas como eu tenho 13 anos aprendendo, estudando sobre finanças, me especializando em finanças, eu tive muito tempo para aprender e eu a cada dia que passo eu me desenvolvo mais, escuto mais, aprendo mais, sempre por essa busca intensa de mudar você, de gerar em você esse equilíbrio financeiro, de produzir riqueza para abençoar outras pessoas. Esse é um dos meus princípios fortes. Em 2019 foi um dos melhores anos da minha vida. Eu consegui, então, escrever meu livro, lançar meu livro, entrar para a Veja, parar no Faustão. Eu consegui com isso também atrair vários clientes. Eu tenho alguns produtos, né? Além de palestra, consultoria, que eu faço, e falar aqui sobre em várias plataformas das mídias sociais que hoje nos é permitido. E eu também tenho alguns clientes em Advisor. Advisor é um cuidado próximo do cliente, é quase que como se eu fosse uma family office. Eu cuido do patrimônio de algumas pessoas. Essas pessoas, parte delas são famosas, têm muito dinheiro e muitas vezes não tem tempo para gerir o dinheiro. Então eu faço gestão do dinheiro delas. Algumas dessas pessoas vocês já viram por aqui. Eu tenho há mais de 2 anos o privilégio de cuidar das finanças do Kaká, do melhor jogador do mundo, né, do brasileiro, do último brasileiro a ter sido o melhor jogador do mundo, do Robinho, outro grande jogador de futebol, do qual eu tenho o prazer de me relacionar, Hernanes, Gabriel, Rafael, Giovanni. Eu tenho tantos outros clientes, né? Mas eu estou dizendo aqui dos grandes clientes em Advisor de jogador de futebol. Eu tenho o Hugo Gloss, né? Tá comigo, o Bruno, um cara tão especial, tão bacana, o nosso blogueiro master aí, um cara tão especial também. Eu cuido das finanças deles enquanto eles produzem riqueza. Então isso também faz parte do meu trabalho, isso também faz parte das minhas conquistas. É um prazer enorme cuidar do dinheiro dessas pessoas, transitar nesse meio, ensinar finanças. Eu vejo tanto jogador de futebol ganhando tanto dinheiro e depois passando até fome, né? Hoje a gente pode ver casos de jogadores, pessoas que ganharam tanto dinheiro, mas não tiveram a consciência de colocar o dinheiro para trabalhar para elas. A consciência de gerir bem o dinheiro, de gastar o tanto que podia gastar para que pudesse, em algum determinado tempo, viver só de renda. E esse é um desafio que eu tenho, que eu compartilho com vocês, para que vocês possam pensar. Hoje o brasileiro tem muita mania, né, de viver o agora. Essa mania de viver o agora ela vem muito da consequência, né? O hábito ruim, ele muitas vezes tem uma consequência, no primeiro momento, uma consequência positiva, te dá uma sensação de bem-estar muito grande, mas o hábito ruim, no longo prazo, ele transforma num resultado extremamente perigoso, extremamente danoso, seja para a sua saúde física ou sua saúde financeira. Ao mesmo tempo que o hábito bom, ele te custa muito no início. Poupar é muito difícil. Depois que o poupar é um sacrifício que você faz de abrir mão de alguma despesa. Depois que você poupa o primeiro mês, segundo mês, terceiro mês, aí sim, vira um ótimo hábito e a consequência disso no longo prazo é muito positiva. Como o brasileiro tem mania de viver o agora, vamos ser felizes a qualquer custo, tende a ter hábitos ruins e tende a não pensar no futuro. Com esse meu cargo, com essa minha função de advisor, de ajudar essas famílias, eu tenho visto o tanto de gente que tem transformado a sua vida e tem gerado hoje, plantado hoje para gerar frutos e colher frutos no futuro. O meu sonho é alcançar o maior número de pessoas. Eu não quero metrificar. Apesar de eu ter muitas metas com números, eu não queria dizer assim, eu quero chegar a 1 milhão de seguidores, a 10 milhões de seguidores, eu quero que o meu vídeo, que o meu curso online, que minhas videoaulas tenham 1 milhão, 2 milhões de acessos. Não, eu quero que o brasileiro possa fazer o dinheiro trabalhar para ele, que o brasileiro deixe de ser endividado, que o brasileiro seja guerreiro, que o brasileiro tenha consciência de colocar o dinheiro para trabalhar para ele, de não ser escravo do dinheiro. O meu sonho é ver você
podendo ajudar outras pessoas. Meu sonho é ver as minhas mídias sendo compartilhadas para que gere nas pessoas saúde financeira. Não adianta nada a gente ter muito dinheiro e não ter saúde para poder usar o dinheiro. Então, o que eu prego aqui é equilíbrio. Eu quero ver as pessoas correndo na rua, fazendo esporte. Eu quero ver as pessoas com família, com filhos. Eu quero ver as pessoas tendo consciência de ajudar outras pessoas. É tão bom ver as pessoas podendo ajudar outras pessoas a se tornarem melhores, a ter dinheiro, a ter saúde financeira. Esse é meu sonho. Meu sonho é dar palestra pelo Brasil todo, quiçá grandes países do mundo, mas eu tenho muito foco no brasileiro, assim, de mudar a mentalidade do brasileiro, aprender com países que são desenvolvidos, que têm pensamentos de riqueza, mas a riqueza do bem, a riqueza do equilíbrio. Essa é a riqueza que eu compartilhei com vocês. Meu sonho é isso, é ver tantos brasileiros sendo alcançados, saindo da poupança, que hoje, em 2020, está perdendo dinheiro, para patamares como ações de empresas, sendo sócios, sendo empreendedores, tendo êxito naquilo que faz. Ver as pessoas fazendo o que gostam. Quando eu saio de palestras, eu saio extremamente entusiasmado, porque é isso que eu gosto de fazer. Eu gosto de ver tanta gente sendo ajudada, eu gosto de ver os testemunhos, eu gosto de receber testemunhos de pessoas que mudaram as suas vidas por causa de uma palavra, por causa de uma sementinha, ou por causa de uma palestra, ou por causa do meu livro, ou por causa dos meus canais, ou do meu canal no YouTube, ou das mídias sociais. Eu quero ver pessoas sendo transformadas, pessoas saindo de negativo, saindo do vermelho, para grandes investidores. Esse é o meu sonho, esse é o meu ideal. Meu ideal é te ajudar, te abençoar. E é isso, galera. Espero ter incentivado vocês, encorajado vocês. Espero que vocês tenham gostado um pouco da minha história. Eu não contei tudo, eu acelerei aqui, mas dividi um pouquinho de quem é o Diogo Gonçalves, de quem é o Diogo e sua grana para vocês. Espero que com a minha história eu tenha gerado em você bons frutos, gerado em vocês, bons frutos, e que vocês possam cada dia mais compartilhar o que vocês têm aprendido. Cada dia mais, ganhar mais dinheiro, fazer o dinheiro trabalhar mais para vocês, multiplicar suas finanças para ajudar mais as pessoas, para realizarem sim o seu sonho e realizar a tão sonhada independência financeira. Não depender de nada, do governo, daquele emprego, mas sim, ficar tranquilo, numa boa, com seu dinheiro, trabalhando para você. E você ter uma vida com qualidade, família construída, educação para os seus filhos e, quem sabe, você jovem podendo fazer o que eu faço hoje, aprendendo sobre finanças para poder compartilhar sobre finanças e sermos mais pessoas para ajudar cada dia mais gente, mais pessoas. Tamo junto, conte comigo.